A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Me chamo Tia Ilka e hoje estarei com vocês contando uma história bíblica. E a história de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 9. Iremos falar sobre um homem que perseguia a igreja. Vocês sabem quem era? O nome dele era Saulo. E Saulo, ele perseguia a igreja. O que é perseguir? Perseguir é quando você maltrata, é quando você faz o mal. E Saulo fazia isso, crianças. Saulo, ele matava os cristãos. Ele não gostava dos cristãos porque os cristãos pregavam a palavra de Deus. E ele fazia tanto mal aos cristãos que muitos deles tinham medo dele. E ele fazia isso e ele achava isso o máximo, o mais correto possível. Mas a gente sabe que nós não devemos fazer isso, não é mesmo? Pois isso vai contra a vontade de Deus. E nesse momento, Saulo, quando ele perseguia, fazia o mal, ele teve uma ideia. E vocês sabem que ideia ele teve? Ele teve a ideia de fazer cartas. E ele foi até o sumo sacerdote com essas cartas. E essas cartas eram para autorizar os cristãos de Jerusalém, no caso, os cristãos de Damasco, serem presos em Jerusalém. Então, foi justamente isso que aconteceu. Saulo foi até o sumo sacerdote, pegou essas cartas em Jerusalém e disse: eu vou lá em Damasco prender os cristãos e trazer eles para Jerusalém, para que eles venham sofrer aqui. Ele já estava com um pensamento ruim, ele já estava querendo fazer o mal. E Deus já sabia de todas as coisas que estavam acontecendo. Ele preparou a sua caravana e levou, juntamente com ele, alguns homens de Jerusalém até Damasco. E no meio do caminho, crianças, vocês sabem o que aconteceu? Saulo teve um encontro com Jesus. Sim, Saulo teve um encontro com Jesus. E através desse encontro, tudo ia mudar na vida dele. Saulo, naquele momento que ele estava andando, ele viu uma forte luz que ele não conseguia abrir seus olhos. E aquela forte luz iluminava tanto que quando passou, ele não conseguiu mais enxergar. E naquela luz ele ouviu uma voz e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo falou: eis-me aqui, Senhor. E a voz falou: eu sou Jesus a quem você persegue. E naquele momento ele percebeu que o próprio Jesus falou com ele, crianças. Naquele momento, quando ele viu que ele estava errado de estar perseguindo o povo de Deus, ele ficou totalmente cego, ele não enxergava mais. E os companheiros que estavam com eles ouviram a voz, mas não enxergaram. E não ficaram cegos como ele, só apenas ouviram a voz. Naquele momento, ele já estava próximo de Damasco. Então, eles levaram ele até a cidade de Damasco, mesmo sem enxergar. E ele passou 3 dias sem comer, sem beber, refletindo naquela voz que ele havia ouvido. E naquele momento, crianças, sabe o que aconteceu? Deus, ele é misericordioso e ele usa os seus filhos para ajudar aqueles que precisam. Então tinha um homem na cidade de Damasco chamado Ananias. Ananias era um servo de Deus. Ananias conhecia a palavra de Deus e Ananias não sabia sobre Saulo. Mas o próprio Deus falou com Ananias, e ele falou: eis-me aqui, Senhor, vá até onde Saulo está, a casa de Judas, e lá você vai colocar a mão sobre ele para que ele venha ser curado, para que ele venha voltar a enxergar e para que ele venha pregar a minha palavra. E Ananias temeu, criança. Ananias: não, Senhor, eu vou até Saulo? Não, ele faz o mal aos cristãos, eu tenho medo. E Deus falou para ele: não tenha medo, pois Saulo, ele vai reconhecer que ele era perseguidor e ele vai ser perseguido por amor a mim. Então Ananias foi, crianças, até o lugar onde Saulo estava. E quando chegou lá, Saulo não estava enxergando, como eu falei para vocês, mas ele obedeceu a Ananias. E Ananias, quando chegou lá, fez uma oração para que Saulo pudesse voltar a enxergar. E no mesmo momento ele voltou a enxergar. E quando ele voltou a enxergar, ele começou a conversar e falar sobre a palavra de Deus. Vocês acreditam como Deus ele faz milagres? Como o Senhor ele pode falar conosco? Saulo ele não conhecia a palavra de Deus. Saulo era um homem que não conhecia, mas ele
conheceu o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus falou com ele. E depois daquele momento, criança, Saulo foi transformado em Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que pregava em todos os momentos. Então Paulo, criança, a partir daquele momento começou a pregar a palavra de Deus com alegria, com ousadia, e as pessoas que estavam em Damasco ficaram admiradas, porque elas não esperavam que Paulo teria essa transformação tão rápida assim. Mas o próprio Jesus, quando ele se revela a nós somos transformados. Claro que Paulo, ele precisava ser transformado em muitos aspectos, ele precisava ter uma renovação, mas ele teve a renovação assim, que ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, crianças, Paulo começou a pregar. E ele pregava com alegria, com ousadia, e as pessoas viam o brilho do Espírito Santo na vida dele. E depois ele começou a pregar também, sabe aonde? Nos templos, nas sinagogas, onde ele perseguia os cristãos, ele começou a pregar a palavra de Deus. E ele reconheceu que ele estava sendo pecador. Então, o que eu posso aprender com essa história, tia? Nós podemos aprender, primeiramente, que o Senhor, ele quer nos transformar de dentro para fora. Ele quer que nós venhamos ter uma transformação genuína, como Paulo teve. Paulo, ele precisou passar por aquilo de ver a claridade, né? Ver a luz, ouvir a voz de Deus. Mas nós podemos ouvir a voz de Deus. E nós conseguimos ouvir a voz do Senhor através da palavra de Deus. Então, que nós venhamos ter a transformação diária de lermos a palavra, de orar, buscar o Senhor, de ir à igreja, e que nós venhamos também ter